Hoje você vai acompanhar aqui na Record TV uma série de reportagens especiais sobre a mineração em Minas Gerais. Inclusive a capital do Brasil saiu de Salvador para o Rio de Janeiro na época do Império por causa do nosso estado. Vamos traçar um panorama sobre a atividade no estado, desde o começo da história, na época do ciclo do ouro, passando pelo período do nascimento das cidades e do crescimento da economia, até chegar às tragédias que abalaram o país e o mundo, tirando vidas de inocentes e mudando o rumo de tantas famílias. Fomos atrás de respostas para os erros cometidos e o que é preciso para corrigir para que o futuro seja diferente. E eu convido a todos vocês a acompanhar aqui na Record TV essa jornada que começa lá no fim do século 17. Confira no trabalho do repórter Rodrigo Dias e toda a equipe. Minas Gerais é o maior produtor de minério do Brasil. Em 2018, das quase 450 milhões de toneladas extraídas no país, 55% saíram do estado. Mas a história da mineração por aqui começou muito cedo, quando ainda éramos colônia de Portugal. Não por coincidência, estamos em Minas Gerais. A criação e estabelecimento da capitania de Minas Gerais, em 1720, mostra que, do ponto de vista territorial, do ponto de vista geográfico, não apenas a região mineradora estava sendo reconhecida, mas também a região em volta, o entorno, a chamada Gerais, por isso a composição de Minas Gerais. Em 1674, o primeiro ouro encontrado no Brasil despertou a cobiça de muita gente e atraiu muitos exploradores em busca de ouro e esmeraldas. Em julho de 1674, foi o Fernando Dias com o seu genro e filho, Borba Gato e Garcia Rodrigues, que foram para Minas e chegaram até a região do Rio das Velhas, perto de Sabará. E o Borba Gato ficou por lá, enquanto o Fernando Dias foi procurar as esmeraldas mais no norte de Minas Gerais, a famosa Serra das Esmeraldas. Borba Gato, ficando lá na região de Lagoa Santa, foi subindo e descendo pelo Rio das Velhas e achou ouro no Rio das Velhas e se fixou então em Santo Antônio da Roça Grande, perto de Sabará. Entre os anos de 1700 e 1780, Minas produziu cerca de 2/3 do ouro e diamantes extraídos do Brasil. A produção mineral impulsionou a abertura de estradas e o surgimento de núcleos urbanos. Ouro Preto, Sabará, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes, Diamantina e outras cidades prosperaram. Todo esse processo de extração necessitava de funcionários da coroa portuguesa para poder estar aqui fiscalizando, Então você tem que criar, de fato, uma infraestrutura. Então o que nós percebemos é que existe ali uma institucionalização, uma presença de fato do Estado ali, da coroa portuguesa, para poder fiscalizar. Isso vai trazer, traz um progresso, traz uma série de melhorias aqui para o interior. No final do século XVIII, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e cobranças de altas taxas. Desde 1535, a coroa portuguesa já cobrava 1/5 de tudo o que era produzido no Brasil, muito antes da descoberta das minas. Mas com o crescimento da exploração do ouro, a coroa decidiu aumentar a fiscalização e criou as unidades administrativas. Em pelo menos 10 ocasiões, mudou a forma de cobrar o imposto. Em uma delas, criou as chamadas derramas, que foi o pagamento de todos os quintos atrasados, o que gerou muita revolta. Uma quantidade muito grande de ouro e uma intensa fiscalização. Então essa equação vai gerar uma série de conflitos. Desde a formação da capitania, lá com a Guerra dos Emboabas em 1709, você tem a famosa revolta de Vila Rica em 1720, uma revolta que vai questionar a cobrança de impostos, uma revolta que vai questionar as próprias casas de fundição, que era o local onde esse ouro, o quinto, era cobrado. Enquanto a mineração do ouro se desenvolvia, foram encontrados os primeiros depósitos de minério de ferro. Isso já no início do século XIX. Mas foi a partir do início do século XX que a história da mineração se transformou. Foi a primeira mina dos ingleses, foi a mina de Gongosoco, que era uma mina de ouro, onde o ouro estava contido dentro de um copo de minério de ferro.
o que foi explorado era somente o ouro. O ferro não tinha valor na época. Depois veio a mina de Morro Velho, em Nova Lima, a mina de Passagem e a Cata Branca, perto do Pico de Itabirito, e tantas outras minas. Tinha umas 2 dúzias de empreendimentos ingleses, dos quais somente 3 ou 4 eram realmente bem sucedidos. Durante os anos de 1980, a exploração do minério de ferro decolou em todo o país. Os altos investimentos no setor, principalmente das empresas estrangeiras, tornaram Minas Gerais o principal estado minerador do Brasil, com um completo ciclo produtivo. As 5 maiores empresas de mineração do Brasil operam em Minas. E a extração está presente em 480 cidades no estado. No entanto, um problema ainda continua, que é um problema que persiste até hoje. Grande parte desse capital, né, ele vai para fora, ele fica fora do país, ele é mandado para o mercado externo. Né? Então, esse problema de pensar, né, o que fica em Minas Gerais de fato, né, e o que vai, o valor que vai para fora, é uma equação que ainda hoje nos incomoda, que é um problema que começou lá no início da mineração do minério de ferro aqui em Minas Gerais. Do ouro ao minério de ferro, dos bandeirantes às multinacionais. Ao longo dos séculos, muitos municípios se estabeleceram no entorno das mineradoras. Mas essas cidades dependem economicamente das empresas? E a geração de empregos? Qual o impacto a exploração do minério causa no PIB do estado? As respostas a gente mostra amanhã.